Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, com a certeza que Deus tem cuidado de nós, está conosco todos os dias, nos guiando pelo Espírito Santo. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, é o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Mas a todos vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando, fortalecendo, dirigindo pelo Espírito Santo e a cada momento vocês desfrutem das bênçãos de Deus, da presença de Deus e da palavra de Deus com sabedoria, discernimento, direção espiritual, sabendo que Jesus Cristo está mediando as suas orações e intercedendo por você todos os dias no santuário celestial. O Espírito Santo que habita em você está conduzindo e concedendo sabedoria e discernimento para que a cada dia você possa realizar os seus alvos e alcançar as suas conquistas e realizações. Então, que Deus te abençoe de maneira muito especial e vamos para a mensagem, vamos meditar na palavra de Deus. Esta semana nós estamos falando um pouco a respeito do sábado e a nossa relação com o dia do Senhor, com o dia de sábado, quais os aspectos a serem considerados, como nós observamos a guarda do sábado, o que isto significa. Então, cada detalhe nós procuramos compreender, procuramos colocar em prática, procuramos de Deus o direcionamento e a interpretação correta para que saibamos tudo aquilo que Deus tem para nos apresentar, para nos revelar, para o seu propósito e a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Para isso, eu sempre repito que nós temos a Bíblia como palavra de Deus e única regra de fé e prática para todo cristão. Assim, quando nós falamos de sábado, quando nós falamos do dia do Senhor, nós temos que prestar atenção na estrutura bíblica, também no que significa tudo isto dentro da cultura judaica, da cultura hebraica, porque a Bíblia é um livro escrito por judeus para judeus, numa linguagem muitas vezes extremamente simbólica, dentro da cultura hebraica, dentro da cultura judaica. E desta maneira, nós temos que compreender um pouco mais da cultura para interpretar corretamente a Bíblia naquilo que ela significa. Como, por exemplo, nós, quando falamos que guardamos o sábado, nós não guardamos o sábado por ele se chamar sábado, porque a palavra Shabat do hebraico, apesar de ter uma similaridade com o sábado, na essência ela significa descanso. Nós guardamos o sábado porque a semana está dividida em 7 dias e Deus prescreve que nós devemos descansar no 7º dia. E o 7º dia, no nosso idioma, se chama sábado. Nós temos essa similaridade e a tradução da palavra Shabat, que quer dizer descanso, na Bíblia, na língua portuguesa, associando a similaridade do Shabat com o 7º dia, na tradução na língua portuguesa, a palavra vem como sábado, porque, afinal de contas, o sábado é o nosso 7º dia. Muitos símbolos são expressos na Bíblia, e quando nós tratamos de Êxodo capítulo 20, que são os 10 mandamentos de Deus dados a Moisés, e o que significa isto? Por que 10? Porque na cultura hebraica, na cultura judaica, 10 é o mínimo a se fazer. Quando, por exemplo, Abraão intercede junto a Deus para que Sodoma e Gomorra não seja destruído, ele começa pedindo a Deus que se houver 50 ali na cidade, que ela não seja destruída. E depois ele começa a baixar esse número, ele fala a respeito de 40, de 30, de 20, mas quando chega a 10 ele para, porque 10 é o mínimo oferecido, é o mínimo requerido, é o mínimo daquilo que se faz para Deus.
Então, esta cultura também está impregnada na expressão bíblica. Nós temos também a expressão do dízimo, que é 10%, é o dízimo, né? Então, por que 10%? Porque 10 é o mínimo daquilo que nós oferecemos a Deus. Por que 10 mandamentos? A Bíblia, ela contém 613 leis. E dessas 613, Deus pega 10 e fala: este aqui é o mínimo. É o mínimo a ser cumprido, é o mínimo a ser feito. Então, de 613, ele destaca 10 com maior ênfase, maior importância, para que este seja o mínimo a ser cumprido. Então, desta forma, quando nós observamos a palavra de Deus nos seus detalhes, nós podemos observar que existe uma riqueza muito maior por trás de tudo isso. Como, por exemplo, também dentro dos mesmos aspectos dos símbolos, nós temos a referência bíblica que os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus em tábuas de pedra. E o que significa isso? Significa essa expressão dedo de Deus, é como nós dizemos na nossa língua portuguesa, foi escrito de próprio punho. E qual a importância de escrever de próprio punho? A importância é ter a expressão na própria letra, na própria escrita, nós temos a expressão do caráter e de personalidade. Existem pessoas que estudam a grafia e fazem análise até do comportamento, da personalidade, do caráter de uma pessoa através da sua escrita gráfica, da maneira em que ele escreve o contorno das letras, as posições das letras, né, os detalhes que a letra apresenta, ela apresenta o caráter e personalidade daquele que escreve. Com Deus também não é diferente. Ele escreve os 10 mandamentos, escreve de próprio punho, porque ali fica impresso o seu caráter e a sua personalidade. E escreve em tábuas de pedra, porque para os hebreus, para os judeus, pedra é sinal de eternidade, é uma representação da eternidade. Então Deus escreve de próprio punho, porque ele está imprimindo junto ali o seu caráter, a sua personalidade. Ele escreve em tábuas de pedra, porque é eterno, e ele escreve 10, porque é o mínimo a ser feito. Então, aí nós temos um conjunto para olhar para os 10 mandamentos com um pouco mais de devoção, um pouco mais de atenção, porque se Deus o destaca, nós devemos dar um pouco mais de atenção para isto. Entre esses 10 mandamentos está o mandamento da guarda do sábado, da guarda do sétimo dia. Em Êxodo, capítulo 20, o versículo 8 em diante, o texto diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem as tuas filhas, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Observe aqui a prescrição de Deus, o que nós devemos fazer com relação ao sétimo dia. Nós devemos descansar, nós devemos santificar, nós devemos nos relacionar com Deus, né, desfrutando das suas bênçãos e dos seus cuidados. Como nós já dissemos essa semana, o sábado é um presente para cada um de nós. O presente porque é uma necessidade humana. Jesus destaca
que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O ser humano não é para ser escravo do sábado. O ser humano não é para criar legalismos, imposições negativas, um peso excessivo a respeito do sábado, porque esta não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é que nós tenhamos confiança, que nós tenhamos planejamento, que nós tenhamos descanso, que possamos refazer as nossas forças e, acima de tudo, declarar para o mundo inteiro que nós descansamos porque somos obedientes a Deus. Então, para o louvor da sua glória, nós não discutimos com Deus. Ele mandou guardar o sétimo dia, nós guardamos, porque quem nos sustenta é Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Isso é o que está no Shema Israel, em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4 e 5. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Desta maneira, nós temos então um conjunto da compreensão do que significa os 10 mandamentos, e dentro dele nós temos o Shabat, o dia de descanso, porque o ser humano precisa descansar. Agora, o melhor de tudo é descansar no dia em que o Senhor pede para isso. Assim, nós estamos honrando, nós estamos obedecendo, nós estamos expressando ao mundo que nós temos um só Deus e que nós confiamos que esse Deus tem o melhor para oferecer para cada um de nós. Agora, além do texto de Êxodo, nós temos também o texto de Deuteronômio. Deuteronômio é uma expressão mais, na verdade, grega, e Deuteronômio, apesar de ser um livro escrito em hebraico, deutero é a repetição, o outro, e nômio vem de nomos, a lei. Então, Deuteronômio, a repetição da lei. E quando nós observamos essa questão da repetição da lei dentro da palavra de Deus, nós também vemos que Deus destaca o mandamento do sábado. Deus, ele destaca de uma maneira enfática. Por quê? Porque em Deuteronômio é repetido tudo aquilo que é essencial, tudo aquilo que é principal. Eu falo para as pessoas, se você acha a Bíblia muito grande, então leia pelo menos o livro de Deuteronômio, porque ele é um resumo de toda a palavra de Deus, de toda a vontade de Deus, no mínimo daquilo que o ser humano deve trabalhar, deve tratar e deve colocar em prática na sua vida espiritual. E aqui, em Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 12, nós temos também Deus repetindo esta expressão do sábado. E aqui ele fala, Deuteronômio 5:12, guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Neste dia não trabalharás e não farás trabalho algum, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro, nem o que estiver na sua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te que foste escravos no Egito e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. O Senhor, teu Deus, te ordenou que guarde o dia de sábado, o sétimo dia, o Shabat, para que possa haver descanso. E como é bom nós sabermos que Deus teve esta preocupação para conosco, esta intenção conosco, que nós descansássemos nele e na sua palavra. Então, quando Deus nos dá esse presente, é bom que nós não recusemos,
mas que possamos aceitá-lo e praticá-lo segundo a vontade de Deus para honrar o nosso Pai Celeste, que é um mandamento com promessa. Mas como fazer isto de maneira coerente, sem legalismo, sem exagero, sem libertinagem, porque são os dois extremos. Se o legalismo é um extremo ruim, a libertinagem também é um extremo ruim. As duas pontas trazem malefícios para a nossa relação com Deus, para a nossa compreensão espiritual e para a compreensão de tudo o que significa o sábado que nós falamos durante toda esta semana. Mas aqui eu quero destacar com vocês que nós temos uma lei de Deus que é perfeita, porque Deus é perfeito, e a própria Bíblia fala que a lei de Deus é perfeita, boa e santa. Então, nós temos uma lei perfeita num mundo imperfeito. Quando nós temos algo perfeito, né, somado a algo imperfeito, os dois fazendo parte do mesmo espaço, é claro que alguma imperfeição vai haver. Então, é correto trabalhar no sábado? Não é correto, segundo a prescrição de Deus, da palavra de Deus. Mas, como nós vivemos no mundo imperfeito e o ser humano, a vida humana, está em prioridade, é primordial que nós olhemos para o ser humano, porque a vida está acima da lei. Porque, por mais leis prescritas que nós tenhamos que cumprir, por mais que nós busquemos colocar a palavra de Deus em prática, nós não podemos esquecer que o fundamento da palavra de Deus é cuidar e resgatar o ser humano para que ele possa também ter a oportunidade de vida eterna. Então, nós não podemos colocar a lei acima daquilo que Deus prescreve para nós, daquilo que Deus coloca para nós. Os mandamentos, né, devem ser cumpridos. Sim, o mandamento deve ser cumprido, mas você não pode colocar a lei, o mandamento, acima da vida, acima do ser humano, porque é ele que tem que ser salvo, é ele que tem que ser resgatado. Para isso, nós temos, por exemplo, né, muitas questões do nosso dia a dia em que, às vezes, nós precisamos agir de maneira diferenciada, fazendo, vamos dizer, aquilo que não é certo dentro da lei, mas aquilo que espiritualmente é certo e aceitável diante de Deus, porque nós necessitamos disso na sua imperfeição. Muitas vezes nós precisamos de uma cirurgia de emergência, nós precisamos de auxílio médico, e quando nós falamos de auxílio médico, nós estamos falando de ambulância, de secretária, estamos falando dos enfermeiros, estamos falando dos cozinheiros que trabalham no sábado para aqueles que estão internados no hospital. Então, existe esta questão que nós temos que considerar, porque também, se eu utilizo de um sistema em que eu mesmo reprovo, então eu não estou sendo mais do que simplesmente um hipócrita. Hipocrisia é eu reprovar aquilo que eu mesmo necessito, aquilo que eu mesmo faço. E falar, né, ou culpar alguém, tentar culpar alguém, porque dentro do sábado ele está fazendo algo que é relacionado a salvar a vida, a cuidar da vida, a atender a necessidade de outro, isso seria uma grande hipocrisia. É isso que Jesus fala em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 23. Ele fala aqui, Jesus, né, o texto de Marcos, relatando um episódio aqui com Jesus Cristo. E o texto fala assim: certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abitar,
Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus lhe disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é o Senhor do sábado. O Filho do Homem, Jesus Cristo, é o Senhor do sábado, porque no sábado nós podemos fazer aquilo que é necessário para atender o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso semelhante nas suas necessidades, como a Bíblia prescreve aqui, como Jesus destaca, que eles estavam fazendo aquilo porque era uma necessidade. A necessidade não pode gerar libertinagem, mas também não deve gerar legalismo. Quando a pessoa começa a procurar receitas, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? O que é permitido ou não dentro do sábado, ele está procurando regras e montando o seu próprio arquivo de legalismos. Você deve compreender que o sábado é o dia do Senhor, o Jesus Cristo é o Senhor do sábado, e neste dia nós cuidamos do bem-estar do ser humano, da vida conjugal, da vida familiar. Nós damos atenção a tudo aquilo que nós podemos fazer para louvar o nosso Deus. E na necessidade nossa ou na necessidade de um irmão, nós vamos socorrer da melhor forma possível. Ninguém vai quebrar um braço ou uma perna no sábado e esperar até domingo para ir no hospital, né? Isto, falando mais uma vez, seria simplesmente hipocrisia. Ou, no caso, uma pessoa que é extremamente legalista e quebra a perna no sábado e se resguarda para procurar um médico somente no domingo, né, ele até estaria sendo coerente, mas estaria se prejudicando e não colocando a vida acima da lei. Deus está muito mais preocupado com a sua vida, com a sua relação espiritual, com a sua integridade. Ele quer que nós sigamos os mandamentos, mas com equilíbrio, sabendo que a lei é perfeita num mundo imperfeito e nós vamos, em algum momento, ter choque, ter problemas, mas buscando sabedoria e discernimento espiritual, todos nós chegaremos à vontade de Deus segundo os seus propósitos. Deus continue abençoando você de um modo muito especial. Que você tenha um sábado de descanso, um sábado de paz, e um sábado de comunhão, de alegria, de felicidade, e que este final de semana seja um final de semana onde você renove suas forças em Deus e compreenda a palavra do Senhor de maneira íntegra, mas de maneira a te trazer felicidade, paz, harmonia e amor. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente sábado em nome de Jesus.